Pelo menos uma vez por semana aparece algum aluno do Banco do Brasil fazendo a seguinte pergunta, as seguintes perguntas, né? Professor, eu sempre me dei bem na redação do Enem, eu tenho um modelo pronto que sempre funcionou, uma estrutura que sempre funcionou no Enem, mas agora eu estou estudando para o Banco do Brasil e queria saber se a redação pode ser a mesma, se a estrutura é a mesma, o que é diferente, o que é que tira ponto em um, o que não tira ponto em outro, quais são essas diferenças. É uma dúvida muito recorrente e no vídeo de hoje eu vou sanar todas essas dúvidas sobre o que existe de diferente e semelhante entre as redações do Banco do Brasil e do Enem. Olá, eu me chamo Francisco Ramais, sou professor de português e redação. Recomendo fortemente você se inscrever aqui no meu canal, porque a gente vai ter 2 vídeos toda semana falando sobre português e redações e redação com dicas rápidas. E todo domingo a gente em breve vai ter um aulão completo, às vezes sobre português, às vezes sobre redação. Então esse canal aqui vai te ajudar demais, eu recomendo de verdade que você se inscreva. E se você está estudando para o Banco do Brasil, dia 6 de setembro, sábado agora, eu vou ministrar um aulão intensivo, completo, um curso intensivo ao vivo sobre a redação do Banco do Brasil, com tudo o que você precisa saber para escrever uma redação perfeita. Tem mais informações aqui na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá, pessoal. Antes de tudo, eu quero deixar bem claro uma coisa. O Enem é a redação mais rigorosa, mais criteriosa que existe entre todas as bancas que você imaginar, entre todas mesmo. Eu corrijo o Enem, FUVEST, VUNESP, Sesgran-Rio, corrijo um monte de tipo de banca diferente e o Enem é o mais rigoroso, o mais criterioso. Então, primeiro é importante você entender isso, o Enem é extremamente rigoroso. Depois, é importante você entender que redação dissertativo argumentativo é a mesma redação em qualquer banca. Em qualquer banca. Pode ser Enem, pode ser FUVEST, VUNESP, Sesgran-Rio, para o Banco do Brasil, para o IBGE, para a CNU. Se for dissertativo argumentativo, vai ser a mesma redação dissertativa argumentativa, é a mesma estrutura. Introdução, desenvolvimento, desenvolvimento 2, conclusão. Os operadores argumentativos vão estar no mesmo lugar, um aditivo no terceiro, um conclusivo no quarto, um operador dentro de cada parágrafo, intraparágrafo ali. Você vai usar repertório sociocultural, você vai defender seu ponto de vista, você vai apresentar uma conclusão, é a mesma redação. A mesma estrutura. O que muda são os critérios. O Enem é o mais exigente, existe banca que vai ser menos exigente, existe banca que vai ser mais exigente em relação a um aspecto específico e vai ter banca que vai ser mais exigente em relação a outro, mas vamos ser específicos aqui, vamos falar sobre Banco do Brasil e Enem. Quais são as principais diferenças? Olha, o Enem, ele cobra rigorosamente alguns aspectos que a Sesgran-Rio cobra, só que de forma mais leve. Por exemplo, no Enem tem uma competência que avalia em 200 pontos só a sua intervenção. A intervenção é quando você propõe uma resolução para o problema, né? Por exemplo, se o tema for desigualdade salarial entre homens e mulheres, você vai dizer, ó, para isso ser resolvido, o governo tem que criar uma lei, blá blá blá. Você está propondo uma resolução para o problema. O Enem tem um critério de 200 pontos só para intervenção. Tem que ter agente, tem que ter ação, tem que ter meio, tem que ter detalhamento, tem que ter conclusão. Se faltar qualquer um desses elementos, você perde 40 pontos por cada um no Enem, né? No Enem, se você apresentar uma estrutura condicional, ou seja, se você escrever assim, portanto, se o governo fizer isso, o problema será resolvido. Esse se é uma frase condicional, é uma condição. Só vai ser resolvido se o governo fizer. Se você fizer isso, você perde 120 pontos na sua prova. Na prova total, a sua intervenção só vai poder ter 80 pontos de 200. Então o Enem é muito rigoroso. No Banco do Brasil, a Sesgran-Rio para o Banco do Brasil, não. Você não é obrigado nem a apresentar uma intervenção, você não precisa resolver o problema. Pode escrever só uma conclusão ali, dar um resumo do que foi escrito nos parágrafos de desenvolvimento e pronto. O Enem é várias regras. Sobre repertório sociocultural. O Enem também avalia em 200 pontos só a questão do repertório sociocultural. Tem que ser produtivo, tem que ser legitimado, pertinente ao tema. Cada desvio desse você perde 40 pontos, vale 200 pontos ali, basicamente só o uso de repertório sociocultural. Na Sesgran-Rio para o Banco do Brasil, como é que o repertório é cobrado?
é excelente que você use, é muito importante usar para fundamentar sua argumentação, mas você não vai perder 80, 120, 200 pontos, 160 pontos por causa do repertório sociocultural. Vai ser avaliado assim, não teve repertório sociocultural. Então você vai perder uns pontos ali na argumentação, porque sua argumentação ficou um pouco mais rasa. Poderia ter aprofundado mais com uso de repertório, mas não tem toda essa exigência que o Enem tem. Então, assim, o que muda são os critérios. A redação é a mesma. Se você fazia lá uma redação para o Enem e tirava 800, 900, uma nota excelente, eu tenho um modelo que funcionava para qualquer tema, não sei o que, pode reproduzir no Banco do Brasil tranquilamente, tá? Se você era bom no Enem, na redação do Banco do Brasil, sendo dissertativa argumentativa, você vai andar em cima, você vai se dar muito bem, tá? As diferenças são essas. Os critérios que o Enem avalia são muito mais rigorosos em relação ao repertório, em relação à intervenção. Agora sim, quais são as semelhanças? O uso de operador argumentativo é o mesmo. Você vai, como eu já falei, você vai usar os mesmos operadores argumentativos entre os parágrafos, dentro dos parágrafos. Você não pode usar onde de forma incorreta, você não pode repetir palavras dentro do mesmo parágrafo, porque isso aí vai deixar seu texto cansativo, vai tirar ponto da coesão. Desvio ortográfico, falha sintática, vai ser avaliado do mesmo jeito. No Enem tem a competência 1, que avalia falha de estrutura sintática e ortografia. Na Cesgran-Rio para o Banco do Brasil tem uma competência que se chama morfossintaxe, que vai avaliar a estrutura das suas frases, e a outra, a acentuação, a ortografia, enfim, vai mudar a forma como o critério é construído, mas a avaliação será a mesma. A estrutura do texto é a mesma, introdução, desenvolvimento, desenvolvimento 2, conclusão, a mesma coisa, não vai mudar nada. Outra coisa que muda também, eu estou falando das semelhanças, mas eu esqueci de falar uma coisa que muda, é o tipo de tema. A redação do Enem, todo ano, sempre algum tema de cunho social, sempre um dilema social. Vai falar sobre desigualdade social, desigualdade ética, desigualdade assim, relação de cor, de etarismo, questões ambientais, né? É sempre algum tipo de problema social. O intuito do Enem é fazer com que o adolescente que está saindo do ensino médio reflita sobre essas questões humanas, tal. O Banco do Brasil, a Cesgran-Rio para o Banco do Brasil é um pouco diferente. Geralmente são temas, pode ser qualquer tipo de tema, tá? Não é, tem muita gente que fala, Banco do Brasil só cai tema bancário. Não é. No edital fala que pode ser qualquer tema. Mas os temas costumam ser voltados a dilemas do servidor público. Como você, como servidor público, vai se posicionar em relação àquele problema. No Enem não, o Enem não pede seu posicionamento, o Enem já traz caminhos para resolver o etarismo na sociedade. Então, o etarismo tem que ser resolvido. O Enem já disse o que você tem que escrever, você tem que resolver o problema. No Banco do Brasil não, geralmente vai pedir a sua opinião, vai pedir que você se posicione como servidor público a resolver aquele problema, o que você pensa sobre aquele problema. Óbvio que a gente não vai falar na primeira pessoa, né, um texto dissertativo argumentativo, mas enfim, tem essa diferença, os tipos de tema. É muito importante que você escreva, pratique, não nos temas do Enem, é a mesma redação. Você pega a estrutura que você usava lá no Enem e pratica com os temas de redação que caíram nas últimas provas do Banco do Brasil. Inclusive, quem participar do aulão, que eu vou ministrar agora dia 6 de setembro, vai ganhar, na apostila tem os 10 últimos temas que caíram no Banco do Brasil. Você pode pesquisar também, se não for participar do aulão, mas é muito importante você escrever os últimos temas, todas as provas que já existiram de redação do Banco do Brasil, você escreve sobre os temas que caíram, porque nunca vai fugir muito dali do que costumou cair no passado, né? Concursos não revolucionam, eles seguem um padrão, tá bom? São as diferenças, eu espero que tenham ficado claras, as semelhanças também, espero que tenham ficado claras. Pode continuar escrevendo o seu modelo de redação ali do Enem, mas você vai adaptar ali o tema, uma adaptaçãozinha ou outra. É bom você estudar com os temas que caíram no Banco do Brasil, para não ter surpresa, né?
Possa ser que a área que vem o tema seja um pouco diferente, não seja tão social, mas no Banco do Brasil também costuma cair dilemas sociais, por isso é importante praticar, tá? Lembrando, dia 6 de setembro, um aulão, um curso intensivo ao vivo sobre a redação do Banco do Brasil. Quem participar vai ganhar uma apostila com modelos prontos, repertórios explicados, argumentos explicados, lista de operadores argumentativos explicados, exemplificados. Rapaz, assim, é tudo que você precisa saber ali, tá tudo bem explicadinho, tanto no aulão quanto na apostila que você vai ganhar de brinde, tá? Tem mais informações aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Eu recomendo muito que você se inscreva aqui no canal, porque vai ter mais de um vídeo toda semana. Esse canal vai te ajudar demais em relação à redação, em relação à língua portuguesa. A gente em breve vai ter aulão todo domingo, com conteúdos profundos, bem detalhadozinhos. Eu sempre preparo tudo com muito carinho. Esse canal vai te ajudar demais, tá? Então, espero que as coisas tenham ficado claras e até o próximo vídeo.